Olá, é um prazer estar aqui começando mais uma edição do Carreiras no Plural. O nosso programa, o nosso espaço no VRT Channel para falar sobre trabalho, sobre transformações na relação com o emprego, sobre autogestão de carreira e sobre práticas de RH que têm acompanhado todo esse movimento. Estima-se que as pessoas que estão ingressando no mercado de trabalho hoje terão até 5 carreiras ao longo da vida. Pessoas mais longevas, que viverão mais, com certeza, terão carreiras de 60 anos, em média, e não mais de 40, como era, enfim, até aqui. Então, é muito importante que a gente discuta essas pautas para a gente se preparar para isso. O nosso convidado de hoje é alguém muito especial, é o Caio Infante, que está aqui comigo. Obrigada, Caio. E ele é um exemplo inspirador, porque ele é uma pessoa que dá nome a esse programa. Ele tem carreiras no plural. A gente vai falar um pouquinho sobre isso. Eu vou ler, porque é uma bio e tanto, então eu vou ler. O Caio ele foi eleito por 3 anos consecutivos como um dos profissionais de RH mais influentes do mercado. É formado em Publicidade e Propaganda pela SPM e possui MBA em Gestão Internacional pela University of Technology em Sydney, na Austrália. Desenvolveu uma carreira profissional na área de negócios em agências de propaganda do Brasil e do exterior e atuou também no site trabalhando.com. Desde o início de 2017, Caio está na Radance, certo? Onde seu conhecimento sobre marca empregadora cresceu exponencialmente. Hoje ele é vice-presidente regional da agência e mantém contato com alguns dos maiores nomes mundiais do tema. O Caio faz outras coisas, mas eu vou deixar para a gente contar ao longo desse papo, dessa conversa. Caio, bem-vindo. É uma honra ter você aqui. E, por favor, se eu não falei alguma coisa, eu quero que você conte para a gente e vai complementando. Tá ótimo. Obrigado pelo convite. Prazer estar aqui. E a gente vai ter mais coisas aí, mas a gente vai falando, né? Porque senão fica falando... A lista é longa e ela faz parte da entrevista. E eu vou responder a primeira pergunta que todo mundo faz. Como é que você dá conta de tudo? E aí a resposta é, você quer resolver alguma coisa? Dá para alguém que está ocupado. Porque sempre arruma tempo para fazer, então é isso. Então é legal participar de diferentes iniciativas, mas enfim, o pessoal vai descobrir ao longo do papo. Maravilha. Bom, ele é um publicitário no mundo do RH. Isso quando eu vejo o perfil, falei para ele, sou seguidora dele, quando eu vejo o perfil, me chama muita atenção. Conta um pouco para a gente sobre sua formação e a carreira e por que você escolheu o RH sendo formado em publicidade e propaganda. Muito bem. Eu tenho uma história muito legal que acho que é uma em 1 bilhão. Não é nem uma em 1 milhão, ela é muito específica. Eu me formei e comecei a trabalhar em publicidade e propaganda, em agência, aquela coisa toda. Fui fazer meu MBA lá fora, trabalhei em agência lá fora. Quando eu voltei, eu falei, não quero mais trabalhar em agência. Uma coisa, enfim, me desiludi um pouco. Aí fui trabalhar num banco. Olha só, tem uma outra carreira no meio do caminho. Fiquei 2 anos num banco e eu brinco que eu trabalhei no banco para ter certeza que nunca mais eu queria trabalhar em banco. Mas pelo menos eu experimentei, 2 anos, não 6 meses que nem a geração nova. Fiquei 2 anos para ver se era isso mesmo. E aí, enfim, caí no mundo de recursos humanos, onde eu estou há 17 anos. E foi meio que uma mescla, né? Você fala assim, como é que eu fui para lá? Eu queria sair do banco. Na época, né, 17 anos atrás, o termo startup ele não existia. Tá? Uma empresa nova chegando no Brasil, recebeu um investimento de fora, enfim. Tinha uma história contada, não existia o termo de startup que a gente conhece hoje. E era uma empresa do Chile, investida na época pelo Santander, e era um portal de emprego. E era para desenvolver negócio e tal, e era para lidar com jovens, a partir de universidades e tal. Eu achei o projeto muito legal. Então eu caí meio que sem querer no mundo de recursos humanos e estou nele desde então, com diferentes passagens aí, diferentes segmentos ou subsegmentos aí do RH. Aí você sabe que eu escolhi, de verdade, e por acaso eram 2 de RH. Na época que eu estava buscando sair do banco, o banco foi legal, foi incrível, mas não era para mim, apenas isso, tá? Não, nada, absolutamente nada. Eu tenho amizade com a turma do banco até hoje. Mas aquele negócio, né? Comecei a olhar o processo e tal, e eu tive 2 propostas para sair do banco. Uma era para uma consultoria de headhunter, seja RH, e a outra era para fazer negócio com o RH. Né? Então, na verdade, eu não sou um RH de fato, ou, né, eu sempre brinco, do lado da mesa eu estou sempre do lado como fornecedor, parceiro e tudo mais, então eu conheço bastante RH, uma infinidade de CNPJs, culturas, né? Enfim, toda essa diversidade que tem nas empresas e segmentos por aí.
E eu acabei, de verdade, escolhendo algo que, na época, a tecnologia era uma coisa, imagina, eu tô falando lá em 2008, ou seja, a tecnologia ainda era uma coisa relativamente nova, site de emprego era uma coisa relativamente nova, então eu fui me jogar num treco novo, e eu sempre gostei de explorar, né, e correr risco, digamos assim. Isso é o que eu falo, você pode até cortar esse pedaço depois, mas o meu primeiro salário eu trouxe do Chile para cá, aqui assim, ó. Eu não tinha Pix, não tinha que um monte de facilidade que a gente hoje é tão óbvia, que na época não tinha. Eles me deram 2 meses de salário porque não tinha CNPJ no Brasil, de tão nova que era a empresa. Era um outro momento, mas tudo bem, entrei tudo direitinho, tinha meus documentos se precisasse, mas eu entrei com o dinheirinho. É que eu tava guardando, é aquela fita que a gente viaja, né? Então não é que eu guardo nem com o dinheiro. Camuflado. Não é camuflado, ele tava bonitinho aqui, tava declarado se necessário, mas enfim, eu trouxe os meus 2 primeiros salários, porque eu comecei a trabalhar numa empresa que não tinha CNPJ. Esse é o tamanho do risco que eu tomei na época que eu, de fato, fui para o mundo de recursos humanos. Entendi. Incrível, incrível. E, assim, como você vê atualmente, quer dizer, você está falando de 2008 para cá, né? Uma janela grande aí de quase 20 anos nesse mercado. O que você acha que são, quais os desafios que você acha atuais, né? Que são realmente contemporâneos, assim? O que é mais difícil? Atrair, reter? Enfim, como é que você vê a área de RH e a agenda da área de RH de hoje? A gente tem muita coisa que está igual até antes. Quando eu fiz lá, eu brinco, participei do processo seletivo do programa de estágio da Parmalat. Então, um pouco de ideia de tempo, né? Algumas pessoas talvez nem lembrem da Parmalat ou conheçam outras histórias. Quando eu olho de lá para cá, ou seja, tô falando de 25 anos mais ou menos aí que eu tenho de carreira, muita coisa permanece igual. Entrou um pouco de tecnologia aqui e ali, lógico, revisitar alguns processos, mas tanto que, por incrível que pareça, o tal do DP, Departamento Pessoal, ele é muito falado e, de fato, realizado até hoje. Bom, não é possível que a gente não mudou muita coisa. E tem uma coisa que eu falo, que acho que também ilustra bem isso, que quando em 2008, eu entrei em junho, chegou em setembro, CONAR, né, o grande evento da América Latina de recursos humanos. Fui lá conhecendo, sabia o que era a primeira vez, estava lá palestra, o RH Estratégico. 17 anos depois... O RH Estratégico. Continua com a palestra. Assim, nesse período, eu nunca vi a palestra do marketing estratégico, do CFO estratégico e assim por diante. Então, acho que é uma área que ainda tem que se provar muito nesse sentido, em vários subsistemas, né? Atrair e reter é um baita desafio, a parte de educação corporativa é gigante, mesmo a parte de salário e benefício, acho que existe pouca estratégia, pouco olhar para dados, assim, a gente não... De verdade, tem muita empresa que basicamente tem um salário. Se houvesse estratégia, se houvesse dados, por exemplo, não teria tanta diferença entre salário homem e mulher. Se fosse uma área elevada... É uma decisão tomada em cima de dados, né? Exatamente. Então, enfim, acho que tem muito a melhorar e eu vejo isso como uma oportunidade. Por isso que eu acabei entrando, estou nela desde então. Já pensei em desistir da área de RH, mas acabei não saindo, já fiz promessa de novo. Falei, esse ano eu vou achar outro negócio, mas foi mais forte do que eu e aqui estou, um publicitário no meio de RH. Maravilha. E você, assim, esse ponto que você tocou é um ponto... Também nunca fui de RH e sempre tangenciei o RH. Sou publicitária, quer dizer, somos muito parecidos, estamos em casa. Mas exatamente, assim, eu trabalhava com comunicação dentro de uma empresa de televisão, mas que precisava, enfim, colocar pessoas muito... Alinhar, qualificar, alinhar a visão, qualificar e tal. E a ferramenta de uma educação à distância, de um treinamento, enfim, ferramentas de RH eram essenciais para isso, né? Então, sempre participei de muitos fóruns e entendo perfeitamente o que você está dizendo. A questão agora o RH é estratégico. E quando a gente vai ver em estruturas enxutas, o que a gente tem, a gente fazendo folha de pagamento, enfim. É o DP, exatamente. Aí eu quero entrar na que eu falei para vocês. Eu vou continuar falando sobre o currículo dele ao longo da conversa, né? Porque o Caio, esse senhor Caio aqui, ele também é investidor de empresas de tecnologia, né? Para RH. Então eu queria que você contasse sobre isso para a gente. Acho que assim, de novo, tudo hoje é tecnologia, né? Qualquer negócio hoje tem algum tipo de tecnologia. E a tecnologia não é só um aplicativo, né? Enfim, a tecnologia ela é bastante ampla. E mais importante que isso, que é uma frase, enfim, padrão, mas é bom falar, que a tecnologia ela é meio, nunca ela é fim, né? Então, como que a gente usa a tecnologia para melhorar diferentes processos dentro de recursos humanos? Então, você tem toda hoje uma parte de EduTech, que é toda a parte de educação,
E aí você tem, enfim, como é que você gamifica isso, como é que você dá mais oportunidade para as pessoas aprenderem com modelos em formatos diferentes, porque também a turma de hoje aprende diferente de como a gente aprendeu, de certa forma. Né? O online hoje é muito mais presente, nossa época jamais imaginávamos ter cursos online, etc. E aí eu estou olhando para o ecossistema de RH, não só atração, onde eu, digamos, eu navego mais por causa da marca empregadora, do Employer Branding, mas eu estou olhando algumas outras porque eu acho que, como eu falei, para o RH ser estratégico, ele precisa ter dados. E a tecnologia traz muito dado. Claro. Toda conversa de tecnologia se metrifica de alguma maneira. Até porque se você não metrificar, você não tem valor, você não consegue gerar resultado e tudo mais. Então, já investi em uma específica. Pode falar o nome? Pode. Então tá bom. Chama Digaí.ai, que é uma solução incrível. Né? O Digaí, você vai concordar se é incrível ou não, pode falar a verdade para quem está assistindo. Basicamente é o seguinte, qual que é a ferramenta que a gente mais se comunica no Brasil? WhatsApp. E o Brasil é o país que manda mais áudio no mundo. Ele manda 4 vezes mais áudio que o segundo colocado. Pois é. Mas você manda áudio para todo mundo, certo? E tem gente que não gosta de ouvir, as pessoas gostam de mandar, não gostam de ouvir. Mas enfim. Então, basicamente, a primeira etapa de qualquer processo seletivo é uma entrevista. Eventualmente 2, 3, 4. E faz tudo isso via áudio, via WhatsApp. Com feedbacks na hora, só que em texto. Então, por que você gostaria de trabalhar na empresa e tal? Me conte 3... Mas é inteligência artificial. Super. E aí você determina e você já ranqueia os melhores candidatos em função das respostas. E você pode até educar o candidato. Isso aqui você não falou muito bem, está aqui um link para você, enfim, acompanhar mais sobre esse tema, ou está aqui um link de uma TED para você, de um especialista falando sobre o tema, enfim. Ele é uma ferramenta muito legal e, assim, super testada, porque a gente já fez paralelamente o mesmo processo seletivo, só a ferramenta de um lado e o processo seletivo humano do outro. O resultado dos 5 primeiros e dos 5 últimos foi exatamente o mesmo. Foi o mesmo. Então, assim, entre outros testes que a gente fez. E os feedbacks de candidatos que a gente tem recebido, a gente tem tido 40% mais candidatos participando de processo seletivo. Porque o candidato entra lá, ele vê, aquela coisa chata, monótona, já fecha. Então, a gente tem aumentado o número de pessoas participando. Consequentemente, da quantidade você vai extrair mais qualidade. E outra, fazendo nada. Você só tem que configurar a ferramenta. Quanto tempo você vai para você fazer uma entrevista de emprego? Minimamente 15, 20 minutos, dependendo da entrevista, 30, 40 minutos. Pensa que você faz nesse mesmo período, você pode fazer 30, 50, 100 entrevistas com um resultado já super assertivo. Então, essa é uma das ferramentas que eu olhei, adorei e está indo super bem, né? Uma delas. E como eu falei, tem várias outras. Desde relacionamento com jovens, parte de educação, porque onboard, né, que é o dia zero da empresa, aqueles 90 dias na empresa, 90, 180 dias, enfim. Porque no final as pessoas, não só pela parte do home office, que tem uma parte da população que obviamente trabalha e prefere o remoto, mas hoje, como é que você faz essa relação com as pessoas? Não dá para você... E outra, pensa que na nossa época a entrevista era presencial. Na Parmalat, que eu estou aqui, eu tive que ir na Parmalat, responder o teste na Parmalat, porque não tinha online. Hoje, basicamente, se a Parmalat fosse viva, entre aspas, aqui no Brasil, eu responderia o teste da minha casa. A única coisa que mudou é isso, mas o processo ele precisa ser reinventado. A quantidade de etapas, o que você pergunta, o que você avalia, né, e que você depois... É a frase que a gente ouve na RH desde sempre, né? Você contrata pelo perfil e depois acaba demitindo por comportamento. E eu desde sempre acredito no contrário. E aqui a gente está falando exatamente disso. Como é que a gente avalia aspectos comportamentais, né? E numa entrevista, porque de novo, a ferramenta é meio. Como é que você... Acho que tem uma parte técnica, dependendo da função que você vai precisar validar. Uma pessoa de tecnologia, alguém com habilidade de negociação, enfim, tem perguntas técnicas ali. Mas se o perfil não for bom, e o perfil não for bom para a sua empresa, claro, tem que ter esse match. Tem que ter esse match. Então, você já na largada, você também já, poxa, obrigado, não é o tipo de perfil que a gente quer. Então, tem muita tecnologia, tem muita startup por aí, tem coisas boas, outras não tão boas, mas o futuro acho que é, sim, o RH. E ele vai ser estratégico através das ações, através dos resultados, através dos dados que ele mostra. Não porque ele colocou um aplicativo, não porque ele assistiu a palestra estratégica, entendeu? Perfeito. E tem essa questão, né? Porque se tem dados, é possível estabelecer KPIs, ou KPIs, né? Tendo isso, você consegue exatamente saber o quão efetivo está sendo a sua estratégia ou não, né? E depois, no fim das contas, o ROI, que é o retorno sobre investimento. Né? E tem uma frase que é muito legal, só pegando o gancho que você está falando, que é: preciso fazer tal ação? Depende. Se não pode ser medido, nem faz. É tipo isso. Tem como medir o impacto dessa ação? Não. Então deixa para lá. Porque que ponteiro que você vai mudar na organização? Se não tem nenhum tipo de mensuração, esquece.
E eu acho assim, acho que o momento é muito oportuno, porque tem, sim, enfim, uma galera que tem muito conhecimento em recursos humanos, em gestão de pessoas, de processos e tal. E com essas ferramentas sendo usadas como meio, né, podem identificar exatamente em que partes do processo a implantação de inteligência artificial vai trazer mais ganhos, né, e depois, inclusive, fazer esses ajustes, né, porque a gente sabe que a princípio existem vieses de quem desenvolve, né, a inteligência artificial. Mas até para questões de diversidade, por exemplo, o Diga Aí, ele é super democrático. Porque você não tem vídeo, você não... Pela voz, se você só me ouvisse, você não vai saber se eu tenho 20 anos, 40, 60, se eu sou loiro, moreno, gordo, magro. Não tem como. Então, para questões até de diversidade, a tecnologia, o Diga Aí é uma delas e tem várias outras, você consegue ser ainda mais inclusivo num processo seletivo. Porque senão, dependendo se você olhar a foto, o vídeo, você falou, o viés ele acontece. Estereótipo. Tudo isso. Então, o Diga ele ajuda, porque a hora que você para isso, aqui são os 3 principais. Se de repente a pessoa tem lá 50 anos e ela é melhor que a de 22, você vai contratar aqui pela idade ou vai contratar porque a pessoa está mais aderente ao seu perfil por N aspectos, né, e N respostas ali. A gente quer também trazer essa questão da diversidade e de ser algo mais justo. E se é homem, se é mulher, de novo, tanto faz. Você vai ter lá o perfil que é mais aderente para a sua vaga. Perfeito, porque no final das contas o que a gente contrata são competências, são habilidades, não é o RG, né? Enfim. E caráter, e valores, né? E outras coisas que você nem ensina. Então, você tem ou você não tem. Isso é muito difícil, mas é até mais difícil, né, você ter esse tipo de pessoa que esteja 100% alinhado com os valores da companhia. Né? Verdade. Eu tinha anotado aqui uma pergunta, e eu acho que aí cabe a gente fazê-la agora, que é a questão geracional, né? A gente tem um dos grandes desafios hoje, até para lidar com repertórios diferentes, é a questão de ter até 5 gerações convivendo no ambiente de trabalho. Né? Conta a tua visão sobre isso. Boa. É a realidade, em primeiro lugar, é a realidade. Não tem como fugir ou como ignorar. Qual que é o grande desafio? Acho que, primeiro, é comunicação entre as gerações. Então, o jovem ele está no WhatsApp, ele está digital e etc. Então, ele tem uma demanda mais assim. Os mais old schools, como a gente chama, que até um pouco da briga, volta para o escritório ou não volta, né? É bem isso, que é um pouco mais antigo, prefere escritório. Eu estou no meio do caminho, porque eu gosto de escritório. Apesar de eu ser 100% remoto, eu sinto falta eu estou aqui, estou com gente. A gente poderia ter feito isso da minha casa, você da sua, mas isso aqui é muito mais legal. E a gente conecta muito mais, né? E até porque tem o visual, tem o não dito, tem várias outras, né? A gente gesticula, que é muito mais divertido. E tem também as aspirações de cada geração. Né? Então, o modelo mental, né? Eu lembro que minha mãe, minha mãe está com 70 anos, fez carreira multinacional, ficou quase 20 anos na mesma empresa. E eu não sou o jovem que pula de 6 em 6 meses, mas eu 2, 3 anos ali, depois fiquei 3 anos ali. É um período razoável. Minha mãe já falou, cara, você nunca vai parar numa empresa? Eu falo, mas não sei. A empresa que estiver legal, eu vou ficar. E na própria Trabalhando.com, a empresa chilena lá que eu comentei, que foi investida pelo Santander, eu fiquei 3 anos, saí 2, voltei 3, então assim, fiquei 6 anos, é um tempo razoável. Hoje eu estou 7 anos e meio na agência, né? E poderia ficar mais 7, 15, eu não sei. A princípio vou, porque eu gosto, tenho uma relação legal, acho que eu estou num nível bacana em N aspectos, né? Uma relação muito positiva com a empresa. E aí você pega o jovem, que acho que ele está na outra contramão, você não precisa ficar 18 anos, mas também não dá para ficar só 18 semanas. Eu sou libriano, então tudo que é no meio do caminho me satisfaz mais. Equilíbrio, né? Equilíbrio sempre, né? Então, acho que esses são aspectos, né? Então, assim, o que oferecer para essas novas gerações, em termos de ambiente, né? De proposta mesmo. Por exemplo, a questão de plano de carreira. Já tem anos que já não é a coisa mais importante. Até porque não dá para ter controle sobre o plano de carreira. Vem aqui, você vai ficar 10 anos na empresa, você vai pleno, né? Sênior, tal. Ninguém mais quer isso. Né? Você acaba pulando de empresa em empresa. Às vezes também porque na sua empresa vai chegar no momento que você não tem mais para onde subir e você vai para um... E tem muito dessa coisa da lateralidade, né? De experimentar outras experiências, é ótimo, né? Mas é bem isso, né? Experimentar outras carreiras, outros segmentos, né? Porque também tinha isso, você entrava num segmento e você não podia sair dele nunca mais. Né? Você entrava na farmacêutica, você só tinha mercado dentro da indústria farmacêutica, automobilística, assim por diante. Hoje não. Hoje também existe essa pluralidade aí de você navegar em diferentes segmentos, mercados. Então eu acho que o desafio também, de novo, é a comunicação. Porque hoje o jovem, você olha para ele e já se sentiu ofendido. Então, dependendo do que você falar, e às vezes você fala, às vezes sem querer, é o jeito. Eu sempre brinco, eu cresci nos anos 80, então eu não vejo tudo com maldade, eu nem acho que é tudo agressivo e tá tudo certo. Né?
Então, mas no meu time eu tenho pessoas com 50 a mais e eu tenho pessoas de 22. Então, no meio do caminho para cá, né? Então, mas eu consigo enxergar. Porque quem tem 50 a mais tem dificuldade de falar com 22 e vice-versa. E eu tenho esse trabalho semanal ou quinzenal no máximo de trazer, você tem que entender que essa pessoa está falando isso. Então, estou falando isso como coisa prática mesmo, de como é que eu, no meio do caminho ali, falo assim, pessoal, tá tudo certo, isso aqui é uma empresa, estamos aqui para resolver o problema do cliente. Ah, mas é que eu não entendi, porque outro falou, porque disse, então vamos fazer o seguinte, vamos... E aí é isso, como hoje a comunicação é muito chat, né, do Teams, WhatsApp e afins, Slack, seja lá a ferramenta que for, eu falo, pessoal, passa a mão no telefone, 10 minutos vocês resolvem isso. Que o presencial ajudava muito. Se era na mesa da pessoa, resolvia, olho, né? a coisa Vamos tomar um café? Exato. Aqui, o corredor era uma maravilha, né? Onde as soluções para tudo aconteciam. A gente chegou aqui no fim do tempo, incrível como passou rápido. Nossa! E olha que eu falo rápido, hein? E fala muito bom, muito bem. Mas a gente vai continuar essa conversa. Se você topar o convite, eu te convido para vir mais uma vez. Já está aceitado. Então aguardem. Eu agradeço de novo sua presença e espero vocês na próxima semana. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau, tchau.